Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tive meu diagnóstico tardio em 2021, outubro de 2021. Sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que também é autista. Hoje eu escolhi esse assunto porque é uma coisa que eu tô meio que vivenciando, né? Porque o canal é para conscientizar, trazer conhecimento sobre autismo, né? Mas também é um diário. Mas o diário, assim, gente, às vezes é um diário, né, conforme dá, né? Porque tem coisas que envolvem outras pessoas, aí eu nem sempre posso estar expondo, né? Mas quando dá, eu falo algumas coisas minhas do Gabriel. Mas assim, ó, pra mim é muito difícil eu me expor, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito fechada. E até muito reprimida, na verdade, né? Só que quando eu exponho, gente, é porque eu acho que essa experiência vai ajudar. Vai ajudar, pode ajudar outras pessoas, outros autistas adultos, outras mães e pais de autistas, né? E então eu pago o preço, né? Mas não é fácil, porque eu sei como é que é a internet, né? Qualquer um pode estar olhando o vídeo, eu sei como é que é, né? Por isso que eu nunca expus nenhuma crise do Gabriel, né? Se eu fosse expor uma crise do Gabriel, tenho certeza que eu ia ter um monte de visualizações. Mas eu sei que ele, quando ficasse maior, ele ia ficar muito constrangido, ia se sentir mal. Então, né, eu sempre tomo cuidado, né? Aqui não é... Claro, eu vou ser sincera, eu quero fazer meu canal crescer. Até porque crescendo eu vou chegar em muito mais pessoas, né? Para conseguir alcançar meu objetivo, né? De ter menos bullying, mais inclusão. Mas eu não vou, assim, fazer qualquer coisa para crescer, tá? Se fosse isso, eu já teria exposto crise do Gabi, que eu já vi outras pessoas expondo crise. Não julgo as mães que já fizeram isso, porque eu sei que tem mães que fazem isso pra mostrar a real, tá? Não acho errado. Mas no caso do Gabriel, eu sei que ele ia ficar muito triste, né? Então, né, não tô julgando. Eu só tô querendo dizer, entendeu? Que quando eu exponho não é com intenção fazer tudo pra crescer o canal. Não, a intenção é realmente conscientizar, tá, gente? Então eu tô vivendo uma fase, assim, pós-diagnóstico, né? Meio retardatária, assim, né? Porque já faz quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora em outubro. Mas eu ainda tô na fase pós-diagnóstico. E muitas coisas, assim, me deixaram muito confusa. Ah, esse cachorro do vizinho, gente. Ai, senhor. Isso é hora de latir. Por exemplo, comentários, assim, sabe, gente? No meu convívio, tu piorou depois do diagnóstico, tu se esconde atrás do diagnóstico, não se pode usar o diagnóstico como muletas. E isso, na hora, assim, me deixou muito chateada, né, magoada. Mas eu comecei a tentar refletir, porque será que sem querer não aconteceu isso? Então, eu vou falar isso com a minha terapeuta também. Não... É sempre tanta coisa pra falar com ela, né? Eu tô indo só de 15 em 15 dias, né? Não tem como ir toda semana. Então, que na semana passada eu tinha outros assuntos para tratar com ela, não falei sobre isso. Mas na próxima sessão eu quero falar sobre isso com ela também. Mas daqui que eu fiz, gente, hoje de manhã, tá? E pelo amor de Deus, gente, eu não fiz pensando no vídeo. A ideia do vídeo veio depois, por favor, pelo amor de Deus, não tô vendo que tá mal. Eu participo de vários, né? Uns 30 grupos de autismo, mãe de autismo, pai de autista, tudo que é tipo de autismo, né? Mas o que eu mais, assim, consigo aprender são com os autistas adultos, né? Até quem tem interesse, né, tem pergunte para um autista, que qualquer um pode participar, fazer alguma pergunta, mas só autistas que respondem. E tem vários grupos de autismo, né, que eu participo, autistas adultos. E lá eu aprendo muito. Porque mesmo eu sendo autista, um autista é diferente do outro, né, e quem vive na pele, né, o autismo, que sabe melhor, né,
explicar. Mas eu tô me perdendo toda hoje, ó. E essa semana eu tive 2 crises muito feias também. E primeira vez que eu tô perdendo meu raciocínio num vídeo, ó. Tô ansiosa. Mas aí, eu gostei tanto da resposta que alguns autistas me deram. É como se de repente, assim, acendesse uma luzinha. De repente é isso que aconteceu. Que eu anotei aqui pra ler pra vocês, tá? Mas eu não fiz essa pergunta no grupo de autismo adulto com a intenção de pôr no meu canal, tá? É só, na verdade, teve umas 20 pessoas autistas adultas que responderam a pergunta que eu fiz. Eu peguei só 4, que é as que eu achei mais, assim, que tem a ver com o que aconteceu comigo, tá? Mas eu só pensei nisso depois do que eu li essas respostas, porque eu achei muito, muito legal essas respostas. Não vou falar, lógico, não vou falar o nome das pessoas, né? Mas é só porque realmente serviu pro que de repente aconteceu comigo, tá? Porque eu passei por uma fase muito difícil, sem querer acabei até prejudicando um pouco o Gabi, tá? Porque toda vez que eu me desregulo, ele se desregula muito, entendeu? Então é complicado tu ser autista e mãe de autista, porque tu tem que se controlar, porque eu percebo direitinho que quando eu não tô bem, o Gabriel se desregula muito. Então isso é bem complicado, gente, tá? E eu amo meu filho mais que tudo nessa vida. Faço tudo por ele. E meu casamento também, tive uma crise muito feia no meu casamento, né? Acho que eu tô tendo ainda, não sei, tá? Não posso expor muitos outros aqui, né, gente? Senão eu tenho que cuidar, não posso expor os outros, tá? Mas ficou difícil o meu casamento, ficou muito, muito difícil, né? Mas também tem a outra parte, né? De repente, eu era casada, sou casada há 15 anos, né? De repente, tu descobre que a tua esposa é autista, né? E tem um filho autista. E o que aconteceu depois do meu diagnóstico? Agora eu vou ler algumas respostas, tá? Porque eu perguntei, né? Pessoas falam que eu uso o autismo como muleta, que eu piorei após o meu diagnóstico, eu tô confusa, não, né? O que será que aconteceu? É uma coisa assim eu perguntei, tá, gente? Daí, ó, olha as respostas que eu amei, de outros autistas adultos, tá? Isso é normal, é a fase da regressão. Porque nesse período, quando finalmente descobrimos nossa condição, começamos a mascarar menos os sintomas e podemos ficar mais sensíveis. Mesmo com o tempo, mas com o tempo, podemos recuperar as habilidades e encontrar a melhor maneira de lidar. E é verdade, eu passei 41 anos reprimindo. E quando que eu descobri que não, que muitas coisas, não tudo, era do meu autismo, que não era frescura, que eu não era culpada, eu quis descarregar tudo de uma vez só. E daí, imagina o que eu virei, né, gente? Deus me livre, né? Daí outra resposta. Talvez tenha deixado de disfarçar quem você é. Verdade, né? Eles querem dizer que não podemos nos acomodar. Tem que tentar evoluir sempre. Isso é verdade, né? Às vezes também não adianta a gente se atirar numa cama, eu sou autista, que droga, e desistir de tudo, né? De repente, isso que eles falam, não usar autismo como muleta. Porque eu tenho dificuldade, às vezes, de entender algumas coisas, gente. Eu tenho. Tenho sim. Outra. Olá, sou terapeuta e autista. E tirei uma conclusão com os anos, né, de atendimento, né, de vida, né? Só entendo um autista, outro autista. Pode ser, né, gente? Porque às vezes quando eu falo que eu tenho uma crise, as pessoas acham que foi um momento de tristeza, que foi uma crise de ansiedade. E não é. A crise do autismo, gente, ela é horrível, tá? Eu tive 2 crises. A primeira crise que eu tive, por Deus, eu tinha muita vontade de chamar um médico e falar assim, me interna, me interna. Eu queria ficar num soro, assim, numa maca, assim, aí 1 mês, assim, sabe? Me interna, sei lá, deixa eu dormindo que não aguento, eu não aguento, tá? Não é uma crisezinha de tristeza, de ansiedade. Não menosprezando crise de ansiedade, gente, porque eu já tive crise de ansiedade e a crise de ansiedade é horrível também. Mas é diferente, gente. É diferente. Crise no autismo é diferente. É crise no autismo, tá?
As pessoas falam para você não usar o autismo como desculpa para não tentar trabalhar sobre si mesmo e tentar melhorar como pessoa. Isso é verdade também, entende? Então, eu não me arrependo, tá, de ter buscado meu diagnóstico, porque senão eu ia viver uma vida toda de mentira, de ilusão. E por mais sofrido que foi pra mim, cada um reage de uma maneira. Tem pessoas autistas que eu li, né, que após o diagnóstico que ficaram muito felizes, foi uma libertação, foi um alívio. Gente, essa foi a minha reação, né? Eu tive uma crise de identidade, eu tive uma depressão, e depois eu tive tudo isso aí, que foi tipo um descarrego, assim, de uma vez só, que eu quase, né? E causou vários problemas na minha vida pessoal. Mas como assim eu não me arrependo? Porque agora que eu vou começar a organizar a minha vida e ser a Ana de verdade. E não ser uma ilusão. E por mais que eu fiz terapia quando tinha 15, 20 anos pra depressão, como é que os terapeutas iam me ajudar sem saber a causa? Autismo não é doença, tá? Mas digamos que fosse uma doença, tá? Só para dar um exemplo, autismo não é doença. Como é que tu vai tratar uma doença se tu não souber a causa? Tu vai dar analgésico, 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 mas sempre vai voltar. Porque tu não tá tratando a causa. Entende? Agora eu tô tratando a causa. E eu penso assim, meu Deus, mas já faz quase 2 anos que eu descobri, tô indo na psicóloga, tô tomando remédio. E como é que eu ainda não gente, como é que eu não me superei? Vamos pensar, né, gente, também, são 42 anos, 41 anos sem diagnóstico. Diagnóstico tardio, 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 por isso que eu falo, quanto antes buscar o diagnóstico, melhor. Quanto antes buscar, nunca é tarde. Eu vejo uma pessoa de 50, 60 anos buscando diagnóstico. E nunca é tarde, né? Eu e uma autista todo falando, se eu tivesse mais um dia só de vida, ainda não seria tarde para me buscar meu diagnóstico, tá? Então nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor, e quanto mais cedo, menos dolorido, entende? Porque é muita coisa que se acumulou, muita, 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 muita coisa. Muitas culpas nesse meio caminho, entende? Muitas coisas que eu tive dificuldade de fazer em questão profissional, questão de escola, questão pessoal, eu interpretei de uma forma totalmente equivocada. Sempre deixando claro que eu sei que nem tudo é do autismo, né, gente? Tem coisas da vida da gente que é da gente mesmo, da nossa personalidade, nossos defeitos, tal, né? Muito também, não tô querendo colocar tudo na conta do autismo que não é. Isso não é verdade. Mas tem muita coisa que é assim. Porque a gente também não pode ter esse mito, e eu vejo até em terapeutas tendo esse mito, gente, que autismo é só uma dificuldade de interagir. É muito mais do que isso, gente. Infelizmente é. É todo um cérebro que processa diferente, sabe? As nossas emoções, quando a gente entra em descontrole, elas são diferentes de uma pessoa que não tem autismo, um neurotípico. É diferente, entendeu? O jeito que eu interajo, que eu reajo a uma interação, é diferente. Eu posso interagir, eu interajo sim, eu gosto de interagir, tenho, né? Gosto sim de interagir, mas assim, é diferente, assim, como eu processo essa palavra, entende? Como eu processo, entende? Então, eu só coloquei esses comentários aqui, gente, porque foi a coisa que, assim, me deu uma luz, assim, sabe? Uma luz no fim do túnel, digamos assim, entende? Mas eu acho assim, ó, como eu falei, muito, muito importante, entende? Às vezes a gente vai atrás do diagnóstico e dói. Mas é que nem aquela ferida. Tu se machucou, às vezes é mais fácil deixar a ferida ali doendo, né? Do que mexer, colocar álcool, colocar remédio. Isso dói, dói, dói. Mas se tu não mexer nessa ferida, não pôr álcool, não pôr remédio, não arder mesmo, ela nunca vai curar. Só que às vezes as feridas são muito profundas. Profundas, muito profundas. Então, às vezes, ela vai demorar pra curar. Mas um dia ela cura.
Então é isso, tá, gente? Curte o vídeo agora, se gostou. Comente, né, que seja 2 palavrinhas pra eu me sentir, né, motivada a continuar, tá? E compartilha. Fiquem com Deus.